Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que comparece aqui a esta videoaula. Seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 50 do livro do Catolicismo na Senda Iniciática. O capítulo 50 tem o título de Confissão, Admissão de Responsabilidade Moral. Na prática do processo de pedido de perdão dos pecados remotos da ICAR, no plano moral, pressupunha a necessidade preemente de uma admissão de responsabilidade, precisamente da responsabilidade relativa a um erro cometido contra outros. Então, que responsabilidade moral podia possuir os delinquentes remotos da ICAR, se já não estão mais neste mundo? Responsabilidade moral normalmente somente se refere à relação entre a ação e a pessoa ou as pessoas que a realizam. Com relação aos pecadores remotos da ICAR, resta nesta correlação somente teve validade enquanto estes estavam vivos. Esta responsabilidade moral não pode ser transferida dos católicos que já morreram para os que estão vivos. A responsabilidade pode ser objetiva ou subjetiva. Quando ela é objetiva, é referente ao valor moral do ato em si mesmo, enquanto bom ou mau, e, portanto, a imputabilidade da ação, quando ela é subjetiva, diz respeito à efetiva percepção por parte da consciência individual da bondade ou malícia do ato realizado. A imputabilidade é a possibilidade de atribuir a autoria ou a responsabilidade de um ato criminoso a uma ou várias pessoas. Ou seja, uma pessoa é imputável quando ela pode responder por seus atos e ser condenada a alguma pena por causa deles. Só a responsabilidade subjetiva cessa com a morte de quem realizou o ato, isto é, não se transmite por geração. Por isso, os descendentes não herdam a responsabilidade subjetiva dos atos de seus antepassados. Por isto, neste sentido, para pedir perdão, pressupõe uma contemporaneidade entre aqueles que são ofendidos por uma ação criminosa e aqueles que a realizam. Nessa perspectiva, não há logicidade nenhuma no pedido de perdão feito pelo Papa João Paulo II, pois não há mais a contemporaneidade na ação praticada pelos delinquentes da ICAR e os ofendidos por ela. A responsabilidade dos delinquentes remotos da ICAR é de dimensão objetiva, pois os seus praticantes, muito embora estivessem sob o comando da Loja Negra, assim, o mal que foi feito frequentemente sobrevive a quem o praticou, através das consequências dos comportamentos que podem tornar-se um fardo pesado na consciência e memória dos descendentes. No contexto histórico da trajetória criminosa da ICAR, os grandes crimes praticados unem o passado pecaminoso a um presente que quer perdão para não carregar em seu ombro
em seus ombros o peso da cruz do passado, as situações pecaminosas vivenciadas pelos ofensores da ICAR no passado geraram um peso que sobrecarregou a consciência dos fiéis no decorrer dos tempos. As ações pecaminosas dos católicos remotos foram tão pesadas que configuraram uma espécie de memória moral e religiosa do mal provocado, que, por sua natureza, se tornaram uma memória coletiva. A ICAR institucional testemunha estabelece um elo histórico entre aqueles que fizeram o mal no passado e seus herdeiros no presente. É então que se torna possível falar de responsabilidade comum, objetiva, onde os fiéis do presente, se quiserem permanecer na ICAR, se tornam coniventes com o sistema nefasto do passado. Os católicos do presente, ao bem da verdade, se sentem importantes para a obtenção do perdão da Igreja como um todo, em todos os tempos. Ele sabe que, embora preencham as condições fundamentais para se chegar ao perdão, para si, não podem fazer o mesmo para os que já se foram, pois não podem ser procuradores do que não lhe atribuíram-lhes tal procuração. A combinação de juízo histórico e juízo teológico no processo de interpretação do passado salda-se aqui pelas repercussões éticas que podem ter no presente e que implicam alguns princípios correspondentes no plano moral, a fundação hermenêutica da relação entre juízo histórico e juízo teológico são as seguintes. Deve-se enfatizar que os pedidos de desculpas feitos pelo Papa João Paulo II, embora de nada sirvam para a obtenção de pecados aos remotos católicos, por razões já comentadas neste livro, servem para uma honesta admissão dos erros passados por parte dos católicos do presente. Esta atitude pode exercer sobre a mentalidade na Igreja e na sociedade civil, solicitando um renovado empenho de obediência à verdade e de consequente respeito pela dignidade e os direitos dos outros, sobretudo os mais fracos, tomando como contra-exemplo a herança funesta dos delinquentes de outrora. Neste sentido, os inúmeros pedidos de perdão formulados por João Paulo II se constituem numa boa iniciativa, um bom exemplo que põe em evidência um bem e estimula a imitação, chamando os indivíduos e os povos a um exame de consciência honesto e frutuoso, tendo em vista os caminhos da reconciliação. À luz de tudo que narramos até agora, deve-se esclarecer que no plano ético, dentro da lógica da razão objetiva, os pressupostos mencionados pela Carta Apostólica Tertio Millennium Adveniat demonstram que o comportamento dos filhos errantes da Igreja ao longo dos tempos contrariou de maneira relevante o Evangelho de Jesus Cristo e evidenciou
o perfil satanesiano da ICAR. Até aqui a nossa leitura. Esperamos você nos nossos programas, nos nossos encontros na TV Abissal e também na Rádio Vida. Se você quer ler esse livro em PDF ou em impresso convencional, nas descrições desse vídeo aqui você encontra os links que te direcionam para isto. A paz reverencial.